Vamos para mais uma notícia lá no teatro. Doutor Destino, Robert Downey Jr. revela o grande segredo do Doutor Destino em Vingadores 5. Você tá na cara que isso aqui é golpe. Tá na cara que isso aqui é golpe. Lá vem o golpe! Lá do legado da Marvel, que a gente vai ver no teatro. Antes, se você quiser mandar notícia que não seja golpe, manda pra mim pelo Instagram. Pode até mandar golpe, que é legal também. A gente aqui ficar lendo e revoltado. E o Pix tá aqui, se quiser ajudar o canal a se manter no ar com todos os nossos conteúdos. E o Pix? Nada ainda? Pode apontar seu celularzinho e mandar um Pix pra nós, que ajuda a pagar as contas do fim do mês e deixar o seu apresentador aqui mais tranquilo com a vida dele. Vamos lá. Teatro. Robert Downey Jr. revela o grande segredo de Doutor Destino em Vingadores 5. Ai, 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 ai. Tá na cara que é golpe, né? Tá na cara que é golpe. Eu seria capaz de afirmar que essa matéria é do Cassiano Menezes. Mas não é. Eu já vi aqui sem querer que é da Beatriz Mello, não posso nem fingir que eu não sabia. Beatriz Mello, conte-me o que está acontecendo. Dona Beatriz Mello! Presente, professor. Robert Downey Jr., conta aí essa história. Homenagem de Dia dos Pais pode ter vazado um importante detalhe sobre o vilão no próximo filme dos Vingadores. Ah, é verdade. Teve um... Quando é que é Dia dos Pais, gente? Tá chegando? Tá, é julho, agosto, né? Vingadores 5, Doutor Destino, homenagem Dia dos Pais pode ter vazado um importante detalhe sobre o vilão no próximo filme Vingadores. Aqui a Beatriz Mello fazendo... Ô, Beatriz Mello, te elogio tanto aqui nesse canal, Beatriz Mello. Aí você vai fazer um mix de Cassiano Menezes com Fernando Pimenta? Vai fazer o título e o subtítulo dizendo a mesma coisa? Isso é melhor que isso, Beatriz. Após o desfecho lendário da equipe original em Vingadores Ultimato, o aguardado Vingadores Doutor Destino promete entregar uma catástrofe ainda maior no multiverso. Tá insuportável? Tá insuportável. A produção carrega uma importância extrema para a Marvel Studios, pois irá iniciar o clímax da atual saga, que eu falei aqui. Que saga, né? Que saga é essa? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada nessa saga. Não aconteceu nada. Tanto é que nós estamos saindo do final de Ultimato para o começo do Destino sem acontecer nada. Nada. Formaram uma equipe de vilões e o Quarteto Fantástico chegou. Acabou. É só isso que nós temos. E um rapaz desceu lá da China com 10 anéis. Só isso aconteceu. Não sabe nem se a Mônica Rambeau tá lá com os X-Men. Se bobear, ela ficou com os X-Men de outra realidade. Para enfrentar essa ameaça, a nova geração de heróis assumirá o manto. No entanto, a chuva aí, o longa também apostará alto na nostalgia com o retorno de rostos conhecidos. Chris Evans deve empunhar o escudo de Steve Rogers novamente. Não vai. Não vai. Ele vai empunhar o martelo do Thor, sabe-se lá como. Como não que ele não consiga, mas como ele conseguiu esse martelo? Ele não devolveu mesmo esse martelo? Ou é o martelo que tá com Thor? Ah, gente. Se o martelo for todo quebradinho, que eu não lembro se eu vi isso ou se foi um vazamento de IA, é possível que seja o martelo que tá com Thor, né? Porque o Thor tem 2 martelos agora. Um com a filha dele e o outro com ele. O Mjolnir e o Golpe Tormentas. Se ele deixou a filha dele lá quieta em casa, ele pode estar carregando os 2 martelos. E aí o Steve pega um. Por isso que ele faz assim, meu amigo, voltei. Aí fica cada um no seu. Pode ser. Então o Steve deu... É porque tinha um rumor que o Steve guardou o martelo. Não quer dizer que ele não devolveu pro Thor. Ou seja, aquela realidade tem um Thor sem Mjolnir. É absurdo. Mas enfim. Pode fazer um Rompe Tormentas lá pra ele. É sacanagem roubar o martelo do cara. No entanto, Longa também apostará alto na nostalgia com o retorno de rostos conhecidos. Chris Evans deve empunhar o escudo. Steve Rogers, não. Enquanto Robert Downey Jr. faz sua volta triunfal franquia, mas agora como grande vilão, post-Dia dos Pais. Recentemente, em comemoração do Dia dos Pais dos Estados Unidos, Robert John Downey Jr. quebrou a internet. Até agora eu tô catando caquinho. Até agora eu tô pegando os pedaços. Ao divulgar no Instagram uma imagem enigmática. A ilustração mostra Victor Von Doom
empinando uma pipa do lado de uma criança sob a frase I love Doom Dad. Eu amo Papai Destino. Embora pareça uma homenagem inocente, a publicação Dia dos Pais valida uma das maiores discussões da Marvel. A imagem praticamente confirma a existência de uma família secreta e a real motivação do vilão. Aqui, ó. I'm Doom Dad, I love Doom Dad, me e o Doomzinho ali, ó. Fofo. E com duas pipas. Uma é proibido Vingadores e outra é proibido Quarteto Fantástico. É porque tem um rumor que diz que o Doutor Destino, ele perdeu a família, né? Ele tentando conter a incursão, ele criou máquinas cada vez maiores e mais perigosas, experimentos arriscados, e um desses experimentos explode matando a família dele e desfigurando seu rosto, obrigando-o a usar uma armadura, tal qual Darth Vader. E é por isso que ele culpa o Steve Rogers, porque o Steve Rogers era o culpado pela incursão que ele não conseguiu conter. E aí ele mata a família sem querer e bota a culpa no Steve Rogers, não nele, né, com sua própria incompetência, que é algo que o Dr. Destino nunca faz. Ou ele bota a culpa no Reed Richards ou em qualquer que estiver mais perto. E no caso ele bota a culpa no Steve Rogers e arma toda uma vingança contra o Steve Rogers durante o filme. E é por isso que ele fica bolado com o Franklin, porque o Franklin lembra o filho dele. Aqui, ó. É um menino... Pra mim, me parece um menino homem molecular, se você me perguntar. Né? Manda molecular. Cabelinho de molecular. Se eu fizesse uns risquinhos na cara aqui, ia ficar muito né? Ia ficar muito debaixo do nariz da sociedade. O filho perdido é a vingança contra o Steve Rogers aí, ó. Rumores de bastidores a sugeriam que o Robert Downey Jr. agirá motivado por puro ódio e vingança pessoal. Segundo as principais teorias, a viagem no tempo que os Vingadores fizeram em Ultimato geraram incursões que apagará a família que o filho de Victor Von Doom da existência. Mas se teve incursão no mundo do Quarteto Fantástico, não faz sentido, né? Tem que ter tido uma ameaça de incursão, um começo de uma incursão. Porque senão o Dr. Destino teria que ser de outro universo, é estranho. Ou então o Quarteto Fantástico já ter lutado com uma incursão e parece que isso não aconteceu. Essa linha de raciocínio, inclusive, explica o motivo para o vilão ter sua fixação doentia por Steve Rogers, e aí recriando um Guerra Civil, né? De Chris Evans contra Robert Downey. A decisão de Steve voltar ao passado para viver com Peggy Carter teria alterado a linha temporal do vilão, causado diretamente a morte do filho de Doom. Aí há controvérsias, porque o Steve Rogers, ele volta com a Peggy Carter e cria uma ramificação. Ele não vai para o universo que já existia. O problema da incursão é quando você vai para o universo que já existe, não é quando você cria um evento Nexus. Quando você cria uma branch. E o que acontece é que o Loki fala pro Steve, pra Peggy, que aquele universo vai ter que ser podado, porque ele não é autorizado. Ele pode gerar uma aparição de um novo Kang, né? Tecnicamente é isso. E ele vai apagar aquele universo todo, mas ele dá a chance do Steve Rogers pegar a Peggy e se mudar para um universo já existente que não tem Vingadores, que é o universo do Quarteto Fantástico. Para ele viver tranquilo, sempre se preocupar se o Buck tá sendo torturado lá na União Soviética, tem que ajudar, não o Thanos, daqui a pouco vai chegar. Não tem nada disso nesse universo. Você vai viver lá suave no mundo onde, sei lá, as calçadas são substituídas por esteira rolante. E é nos anos 60. E aí ele tá lá com a Peggy de boa, suave na nave, só que ele tá criando uma incursão sem saber. Acho que é isso que eles falam, não é que o filho do Destino era daquele universo da Peggy. Outra possibilidade envolve Franklin Richards, o filho de Red Sue Storm. Nos quadrinhos, Doom tem uma ligação obsessiva com o garoto, que possui a habilidade de moldar a realidade. O vilão poderia tentar adotar ou manipular a criança para reconstruir o universo que ele perdeu. Aí seria a lourinha a criança aqui. E não é. Em Vingadores do Destino, heróis amados de 3 universos distintos serão colocados em rota de colisão. Então é isso, que é só a descrição do filme. O que você acha? Qual que é o segredo do Dia dos Pais? Escreve aqui embaixo.